Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos, irmãos que se conectam conosco aqui na Rádio Brasil Espírita. É sempre muito bom encontrar com vocês nas nossas quartas-feiras. Eu sou Rilvane de Carvalho e estamos juntos no programa Mãos Amigas. Para você que ainda não conhece o programa, seja muito bem-vindo. E para você que nos acompanha já de algum tempo, o meu abraço carinhoso. Rogo a Jesus que acompanhe a vida de cada um de vocês, que ilumine, que fortaleça, que dê muita firmeza de ideal, propósito no bem, e que sejam todos muito bem inspirados pelo nosso querido amigo, nosso Mestre Jesus. E para iniciar o programa, eu penso que nós podemos fazer um Pai Nosso, rogando ao nosso Deus que nos proteja, seguindo a orientação que Jesus nos ensinou, essa bela oração, que resume todas as nossas ânsias, tudo aquilo que precisamos. Jesus nos orientou no Pai Nosso. Então vamos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Meus irmãos, no programa de hoje, eu trago para vocês um estudo a respeito do egoísmo, que é uma chaga. É, na verdade, um grande mal que nós ainda trazemos e que precisamos nos desvencilhar desse mal. E para que nós consigamos a cada dia ter esse esforço de vencer esse egoísmo que ainda trazemos, nada melhor do que a instrução. E a instrução vem do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz, na parte 3ª do capítulo 12º da Perfeição Moral, ele nos traz várias perguntas que fez à espiritualidade, e a espiritualidade responde com muita riqueza de conteúdo, de orientação a respeito do egoísmo. Então vamos estudar um pouco. Eu acredito que toda vez que nós paramos para estudar, sempre algo fica em nós conseguimos absorver, muitas vezes não o todo, porque é muito conteúdo, mas existem conteúdos que nos marcam, que nos fazem refletir, que modificam o nosso pensamento, que nos auxiliam nesse crescimento espiritual. Então vamos lá. A primeira pergunta, 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E a espiritualidade responde: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Olha só a espiritualidade dizendo que todo o mal parte do egoísmo. Então, o egoísmo é uma fonte dos males, é uma fonte de extrema
malignidade. Então, nós precisamos extirpar o egoísmo para conseguirmos erradicar os males que nós temos, que nós trazemos, né? Então, uma humanidade perfeita é uma humanidade não egoísta. Para que nós consigamos alcançar essa fraternidade futura, precisamos hoje começar a modificar o egoísmo que ainda trazemos. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. O egoísmo como uma chaga social, como um mal social, como um mal que deriva de onde partem todos os males. Então, no fundo, quando uma sociedade ainda é má, é perversa, quando uma sociedade ainda não é fraterna, não é amorosa, é porque ela ainda é muito egoísta. Quando uma família é desequilibrada, quando uma família ela não consegue viver em harmonia, quando você, quando eu não temos harmonia íntima, no fundo, nós somos egoístas. Porque a espiritualidade aqui está dizendo que o egoísmo é uma chaga. E é uma chaga que nos adoece. É uma chaga que nos faz ainda pender para o afastamento do bom caminho e, com isso, colhermos sofrimento, colhermos dores, para retornarmos, regressarmos à estrada saudável, à estrada sadia. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, porque o egoísta é aquele que às vezes até nem pensa que é egoísta. Eu quero muito bem e vou me esforçar para conseguir tudo de melhor para mim. E se der, se sobrar, se for possível, eu posso até doar a alguém. Tem pessoas que só pensam em si, não conseguem inclusive pensar na família. Mas também tem aqueles egoístas que pensam assim: eu quero todo bem e vou buscá-lo. Todo bem para mim e para os meus. Os outros, cada um se vire por si. Né? Então, o egoísmo é um mal. O mal, inclusive, é todo bem que eu quero só para mim. Isso é o mal. O mal, quando você tem esse mal, muitas vezes envereda para processo de abandono da causa alheia, ignora as dores do outro, porque você só pensa em si, não consegue ter esse olhar fraterno, solidário. Tem pessoas que cometem crimes porque querem se satisfazer, porque querem mais sucesso, mais poder, e para isso saem agredindo os outros, saem muitas vezes negligenciando todos aqueles que estão à sua volta. Quantas vezes também existem, por exemplo, patrões, existem empregados domésticos que são maltratados dentro da casa. Então, o patrão come aquela ceia maravilhosa, farta, mas para o seu empregado é pão com água. Será que ele não teria vontade de comer um pouquinho mais? Também não sente desejo de saborear algo diferente? Mas ele precisa, tem gente que pensa, eles estão aqui para me servir. Eu preciso apenas ser servido, servir ao outro, olhar para eles que são subalternos de maneira alguma. Então, no dia a dia, em geral, nós todos temos comportamentos egoístas. Então, se é algo bom, promissor profissionalmente, primeiro eu escondo de todos, depois que eu conseguir o meu, eu revelo. Né? Então, a gente ainda tem muito disso. E, inclusive, nós observamos nesse movimento que está tendo atual, esse movimento da internet, que existe esse lado muito favorável
de muitas pessoas ensinarem muita coisa que sabem aos outros, compartilhar. É um movimento de fraternidade, né? Muitas vezes, claro, existe por trás aquele desejo de conseguir muitas likes, né? De conseguir crescer profissionalmente e receber recursos por meio da internet. Mas também existem aqueles irmãos despretensiosos que estão ali com o desejo mesmo de prosperar o outro, de ensinar, e aquele ensino, aquele aprendizado serve para o irmão, inclusive, se manter financeiramente. Existe esse movimento que está crescendo, e graças a Deus, né? Na questão 914, fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Kardec perguntando, vai ser um dia possível extirpar, acabar com o egoísmo? E a espiritualidade diz, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Aí vocês veem o processo educativo espiritual, o quanto é importante. O quão ele traz essa possibilidade de, pela educação, nós nos regenerarmos e modificarmos tudo ao que está ao nosso redor. Cada vez mais que nos espiritualizamos, vamos nos tornando seres mais fraternos e, portanto, menos egoístas. Isso vai refletir onde? Vai refletir na nossa casa, que é esse lugar primeiro de exercício da fraternidade, e os nossos filhos, os nossos parentes, aqueles que convivem conosco, também vão aprender a dar valor, a exercitar a fraternidade, sendo menos egoístas, e eles vão sair, nós saímos de casa, nos relacionamos com a sociedade, e a sociedade sente também a nossa atitude mais fraterna, mais solidária, que observa mais o outro, que tem empatia, que se coloca no lugar, que exerce compaixão. Esse movimento é o que a espiritualidade está dizendo, é uma crescente, esse movimento vai acontecer, mas para isso precisa da instrução. Cada vez mais que a gente se instrui, a gente multiplica essa instrução, né? Esse conhecimento doutrinário, por exemplo, que nós absorvemos no decorrer da nossa vida, que vamos buscando estudar, esse conhecimento não fica restrito a nós, a nossa consciência. Por quê? Porque nós começamos a desenvolver uma reforma íntima que toca as pessoas, que faz com que elas nos observem de maneira diferente, mas com certeza esse conhecimento cada vez mais palpável, mais próximo dos outros, daí a importância, como diz a espiritualidade, de multiplicarmos esse bem, de divulgarmos a doutrina espírita, uma mensagem boa, uma mensagem saudável, ela deve ser multiplicada. O que não deve ser multiplicado é o mal, né? As chacotas, as piadas indesejadas, isso deve ser sanado, deve ser parado. Mas o bem a gente precisa propagar, né? A caridade que nós, inclusive, vamos fazer com a doutrina espírita de propagá-la. Aí vamos lá. 915 a questão. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Será que o egoísmo sempre vai existir como um obstáculo? E eles dizem, é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticamente da caridade. Há muito mais homens assim do que supondes. Então, há muito mais homens isentos do egoísmo, que já não são tão egoístas, que a gente nem percebe, né? Muitas vezes a gente não tem consciência
como nós estamos todos em níveis evolutivos diferenciados, convivemos com pessoas mais evoluídas do que nós, menos evoluídas do que nós, então nós muitas vezes não nos apercebemos de que existem pessoas muito menos egoístas do que nós, estão aí para nos auxiliar, inclusive, né? Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverão 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, é uma crescente, né? Eu penso que a doutrina, esses ensinamentos, inclusive trazidos no Livro dos Espíritos, em todo o Pentateuco dessa obra kardeciana, eles são instruções tão esperançosas que nos enchem de ânimo, porque quando nós lemos, nós entendemos que a cada dia que passa, nós estamos no progresso e vamos sempre colher esse progresso. À medida que buscamos o progresso íntimo, nós estaremos sempre convivendo com pessoas melhores, a humanidade está em progresso e vai progredir cada vez mais. Então, com certeza, no futuro, nós encontraremos cada vez mais irmãos fraternos e menos egoístas. É uma realidade, não é uma suposição. Questão 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse, o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, a espiritualidade aqui nos traz que quanto mais enveredarmos para o egoísmo, sofreremos, e esse sofrimento nos auxiliará a não mais querermos ser egoístas. A dor vai nos educar. Se a sociedade pender muito para o egoísmo, vai sofrer muito, e com isso vai aprender que não vale a pena ser egoísta, vale a pena ser solidário. E eles dizem ainda, que eu achei muito bom, no futuro, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. No futuro, aquele que tem mais consciência, que tem mais lucidez, que tem mais posse, ele será um amparo. Ele não será mais opressor daquele que ainda está mais fraco. Será aquele que estenderá a mão, porque será mais fraterno. E para isso nós vamos exercitando no dia a dia da nossa existência esse olhar mais fraterno. Ora, se eu estou no semáforo e vem um irmão solicitar um auxílio e naquele momento eu não tenho auxílio material, então no silêncio do coração nós podemos emitir uma prece. Não é um auxílio inclusive muito rico, muito cheio de amor. Você endereçar uma prece sentida a alguém que precisa é um grande auxílio, meu irmão. Nós podemos, inclusive, reconhecer que nós temos muito que doar ao outro. E quanto mais nós doamos do bem que temos, quer seja material, quer seja o tempo, doar o tempo a alguém, para ouvir alguém que necessite, para fazer uma visita, para auxiliar um abrigo. Quanto mais nós sairmos de nós em direção ao auxílio a alguém, mais seremos fraternos e menos egoístas, porque conseguiremos estar atentos a tudo que está ao nosso redor. Não nos fecharemos mais nesse casulo íntimo, nessa individualidade pura. Seremos cada vez mais seres sensíveis que observam, que sentem o outro, que sentem quando estão bem, mas também que reconhecem quando não estão, e por isso a gente pode doar um sorriso, doar um abraço,
doar uma palavra amiga, doar uma mensagem endereçada. Olha, eu pensei em você hoje, fiz uma prece a Jesus por ti. Isso enche os corações. Quanto mais nós fizermos esse trânsito de amor, de lá para cá, receberemos de cá para lá, receberemos de lá para cá também. Inclusive, Jesus conta com o concurso da fraternidade. Cada vez mais que enveredarmos para a fraternidade, Jesus contará mais conosco. A espiritualidade investe em nós. Um momento como esse é um momento de luz que nos chega, um momento de estudo que traz luz para todos nós. E a espiritualidade conta, inclusive, com esse conhecimento que nós vamos adquirindo. No dia certo, eles nos fazem lembrar. Olha, lembra sobre aquele estudo do egoísmo? É hora de você exercitar agora a sua fraternidade. É hora de você pensar mais no próximo. A espiritualidade vai usando, inclusive, eles nos intuem quando nós precisamos conversar com alguém, auxiliar o irmão a enxergar diferente a vida. A espiritualidade vai usar dos recursos que nós nos permitirmos adquirir, nos permitimos. No dia a dia, à medida que nós vamos buscando, a espiritualidade sabe do que pode usar, né? Do que temos já para usar, em favor do outro, em favor desse progresso todo. Vamos lá, questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De que maneira o egoísmo vai ser destruído? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado das ficções alegóricas. Então, o que eles estão dizendo é que nós, à medida que reconhecemos que a vida material é passageira, é transitória, que é inclusive um processo educativo para a vida real, que é a vida espiritual. A espiritualidade nos dizendo que à medida que nós reconhecemos essa realidade, nós vamos nos desprendendo cada vez mais da matéria. Para que eu vou me apegar tanto àquilo que eu vou deixar? Para que eu vou me apegar tanto àquilo que no futuro vai ser objeto para mim, vai ser ponto para mim de desgraça, de infelicidade? Quanto mais eu me dedicar à matéria, mais eu vou ser infeliz. E à medida que você compreende isso, o que é que vai fazer? Vai buscar mais esse crescimento moral. O ser moral é o ser que consegue crescer mais, é um ser muito mais rico do que qualquer dinheiro possa pagar, né? Do que aquele que amontoa bens, amontoa riquezas em bancos. Essa riqueza moral que nós vamos cada vez mais construindo dentro de nós é uma riqueza imperecível, nós levaremos. E quando reconhecemos essa realidade, à medida que a instrução nos chega na consciência, nós começamos a dar cada vez menos valor ao que é material e com isso seremos menos egoístas. Então, mais uma vez, a espiritualidade aqui batendo na tecla do conhecimento. O conhecimento que liberta, libertador, para nos libertar dessa atadura no egoísmo que nos prende ao solo, que nos prende à matéria. E aí eles continuam. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções.
ele necessariamente combate o egoísmo. Então, aqui nós temos o quanto o espiritismo esclarecedor, ele vai nos ajudar a mudar hábitos, a mudar costumes. E essa mudança vai fazer com que cada vez mais a nossa personalidade seja diminuída. O que importa é o ser espiritual que eu sou. Essa personalidade, por exemplo, minha, da atual encarnação, Rilvane, é só nessa passagem, meus irmãos. Eu já fui tantas outras, já tive tantas outras personalidades na minha vida única, mas com várias encarnações sucessivas, assim como vocês. Então, não adianta se fixar nesse ego, né, dessa personalidade que hoje nós assumimos, como muitas vezes figura pública, figura política, como isso ou aquilo, isso não importa. Os títulos todos deixaremos no túmulo. Ninguém desencarna presidente, ninguém desencarna gestor de uma grande multinacional. Você desencarna espírito, inclusive deixando todos esses títulos, essas grandiosidades que são apenas materiais. São títulos efêmeros, passageiros, né? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. A gente às vezes espera tanto do outro, e se o outro não nos dá valor, então eu vou pensar só em mim. Já que ninguém pensa em mim, eu vou pensar em mim mesmo. Vou ficar agora voltado só para mim. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem. Um princípio da caridade e da fraternidade. E cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. Que importa se não vão reconhecer o teu movimento no bem? Que importa? Que importa se as pessoas não vão dar valor à tua fé? Que importa se as pessoas não valorizem o teu desejo de ser fraterno? Que importa? Porque aqui a espiritualidade nos diz que o reino dos céus se acha aberto quando nós estamos nesse movimento. Então, que pensemos apenas nesse reino dos céus, que é o reino do amor. No olhar do outro, vamos ter tolerância, paciência, vamos ter tranquilidade de respeitar o movimento do outro para com relação à vida, para com relação aos nossos movimentos, né? A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, e em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Fénelon, que o espírito que responde com grande riqueza de instrução a essas perguntas de Kardec sobre o egoísmo. E aí nós temos ainda uma continuidade dessas orientações, fica aí de orientação para quem desejar estudar um pouquinho mais, mas eu penso que no programa de hoje já é um bom começo para esse estudo a respeito do egoísmo, que possamos, meus irmãos, a cada dia sermos mais fraternos. Olhar, cuidar de nós é importante, né? Ter auto-amor, desenvolver esse bem íntimo, cuidar de si, querer o bem para si, buscar coisas boas para si, para assim conseguir, inclusive, amar ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus nos orientou. Não é errado a gente pensar e cuidar de nós mesmos, mas não apenas de nós mesmos, né? É desenvolvermos também esse cuidado para com o outro. Se cuide e cuide do outro.
cuide da sua casa e queira muito bem a casa dos seus vizinhos, dos seus familiares. É esse processo. Nesse movimento de cuidar de nós e cuidar dos outros é que a fraternidade vai crescer a cada dia, vai se tornar tão forte que o egoísmo vai se enfraquecer. A gente não vai mais dar tanto valor àquilo que fica. Vamos dar valor a essa amizade, a esse cuidado, porque amigos, se a gente constrói do lado de cá, com certeza eles serão perpétuos. Nós os encontraremos do lado de lá. O restante não, aquilo que é matéria a gente vai deixar. Então, que possamos expandir o nosso olhar para a fraternidade pura, pensando inclusive no maior amigo, mais fraterno, o amigo mais leal, que é Jesus, que cuida de nós, que se ama muito, se quer muito bem, mas também que deseja que todos nós nos aproximemos dele. É o grande pastor de todos nós que somos ovelhinhas desse rebanho. Então vamos, meus queridos amigos, irmãos, vamos juntos seguir a orientação do Mestre Jesus. Para finalizar o programa, eu vou ler um poema do Espírito João de Deus, não é do irmão encarnado não, João de Deus, é do Espírito desencarnado que foi psicografado por Chico Xavier. Às vezes, quando eu trago orientações desse irmão João de Deus, tem pessoas que pensam que tratasse do médium João de Deus, não é. Esse é o Espírito João de Deus, que trouxe suas lindas poesias no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. E aí o nosso irmão nos fala de fraternidade, dizendo assim: fraternidade é árvore bendita, cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita, rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que descansa a alma humana fraca, errante e aflita. É a luminosa bem-aventurança da mensagem de Deus pura e infinita. Vós, que chorais ao coro das procelas, vinde, irmãos, desdobrai as vossas velas, não vos sufoque o horror da tempestade. Fraternidade é o derradeiro porto, a terra da união e do conforto, que habitaremos na imortalidade. É um convite. Nosso irmão, então, encerra o nosso programa de hoje, convidando a todos nós a irmos juntos para esse lugar feliz e bendito chamado fraternidade. Irmãos unidos, fortalecidos no amor e na fé, nós poderemos mudar o mundo. Nós temos essa força. Então, que Jesus possa, neste momento, vamos fazer a nossa prece, habitar fortemente o coração de cada um de nós, fortalecer, Jesus, a nossa esperança, o nosso ânimo por amarmos cada vez mais uns aos outros. Nos fortalece, Jesus, ilumina as nossas consciências e abençoa cada irmão que neste momento ouve o programa Mãos Amigas, a Rádio Brasil Espírita e tantas outras instituições, igrejas, comunidades que falam de Ti, que falam do Teu amor. Que possamos, Jesus, a cada dia sermos mais receptivos à mensagem do bem. Abençoa, querido irmão, a todos nós hoje, amanhã e sempre. Tchau, meus amigos. Até o próximo programa com as bênçãos de Jesus, se Ele nos permitir. Fiquem com Deus.